Canal Ghost Rider Race School, canal da velocidade. Quem está falando aqui hoje é o Glaucus Cavagione. Eu sou instrutor de mecânica de automóvel e também sou instrutor de técnicas de pilotagem básicas de moto. E hoje eu vou ajudar vocês a compreender um pouco melhor as curvas. Sei que curva é um grande pesadelo para a maioria dos pilotos de moto. A grande maioria prefere as retas, né? Até eu chamo o pessoal de pilotos de reta, onde na reta o cara acelera tudo, chega nas curvas, o cara faz a curva que nem uma menininha, né? As curvas acontecem os principais acidentes e a maioria da dificuldade, o medo, enfim, é uma situação que muitos aí acham complexas. Eu sou um apaixonado por curva, um aficionado por curva, e não é tão complicado quanto a gente imagina. É lógico que tudo exige um treino, um conhecimento. Esse conhecimento hoje eu vou estar passando para vocês. Bem, a questão, começo, né? Início da curva. Onde uma curva ela vai começar? Simples, a partir do momento que você viu a curva, ela vai começar. Então, se a gente olhar aqui no nosso desenho de uma curva clássica de 90 graus, a gente tem a entrada da curva. Então, o momento que você está chegando com a motocicleta, né? Vamos acompanhar essa linha vermelha dentro da nossa simulação de estrada aqui, né, que seria o traçado ideal. Então, vamos acompanhar. Então, no início da curva, vimos a curva. Muito bem, estamos na curva, temos que identificar a velocidade que a gente está. Essa velocidade ela pode ser mais alta do que o suficiente para mim conseguir realizar a curva. E o que limita a velocidade da curva, né, pessoal? É simples. Quanto sua moto pode inclinar e o quanto de tração disponível você tem com os seus pneus. E como eu vou saber isso? Bem, isso é uma situação realmente bem complicada, porque cada moto tem uma inclinação máxima que consegue atingir. Isso depende muito da suspensão, o tipo de moto, se ela é uma esportiva, se ela é uma naked, se ela é uma custom, se ela é uma big trail, muda a inclinação. O quanto de aderência você vai ter antes do pneu escorregar também é outro problema, porque depende do tipo de pneu, da pressão do pneu, da temperatura do asfalto, da regulagem, se a suspensão está boa ou não, o tipo de regulagem de suspensão, enfim, o aspecto, então, o quanto de velocidade eu consigo carregar para dentro de uma curva e a máxima inclinação que eu posso fazer de maneira segura, é o piloto que tem que determinar. Por isso que a curva é um negócio desafiador. Eu vou explicar a técnica que faz a curva, só que a velocidade máxima que você vai poder realizar uma curva e a inclinação máxima vai depender de treinamento e de conhecimento seu. Por isso que é bom a gente fazer esse treinamento sempre em locais que você conheça. Então, por isso que o circuito fechado, né, ele é extremamente recomendado para esse tipo de situação, porque você vai repetir a mesma curva diversas e diversas vezes ao mesmo dia. Diferente de uma estrada, de uma serra, que você vai passar esporadicamente pela curva para você conseguir determinar isso que a sua moto consegue fazer. Tá? E às vezes, quando você chega nesse limite, você ultrapassa e cai. Esse é um dos problemas também da curva. Mas enfim, vamos voltar lá. Nós temos a entrada e aí então você vai determinar a velocidade necessária para contornar então toda a trajetória da curva. Para você reduzir essa velocidade, você vai utilizar o freio, está sendo preferencialmente o freio dianteiro, porque ele que tem maior potência de frenagem. Você pode usar a combinação de freio dianteiro e traseiro, mas lembrando que a maior potência de frenagem é dianteira, então você vai aplicar mais potência no freio dianteiro. Você vai fazer redução de velocidade se necessário nessa região, porque às vezes você não necessita reduzir uma marcha, às vezes você pode entrar com a marcha que a moto está. Tudo vai depender da velocidade que a curva que você pode entrar, se é uma curva de alta, se é uma curva de média, se é uma curva de baixa. Depende muito da moto também, se é necessário ou não reduzir por causa do motor que você tem, ou o tempo de frenagem. Então, você tem que determinar se é necessário somente a frenagem para reduzir a velocidade, se é necessário frenagem e redução de marcha. Isso pode ser redução de uma ou mais marchas, depende muito da curva, porque cada curva, a gente tem um desenho de uma determinada curva, mas cada curva tem seus aspectos diferentes, ângulos diferentes, velocidades diferentes. Então tem muita gente que pergunta às vezes para mim, qual que é a velocidade que você faz uma curva? Depende da curva, tá? Depende da moto, depende de muitas situações.
Mas enfim, fez a redução, você então entrou na curva, entrou na curva, iniciou a redução de velocidade. Quando você estiver iniciando a redução de velocidade, a partir do momento que você entrou e vai iniciar a redução de velocidade, você tem que fazer duas coisas. A primeira dela, posicionar seu corpo corretamente na moto. Então, se você é a pessoa que realiza pêndulo, então você nesse momento, quando você vai iniciar a redução de velocidade, ao mesmo tempo de iniciar a redução de velocidade, você vai posicionar o seu corpo corretamente sobre a moto, sobre a pedaleira, suas coxas, tá? Se você tem dúvidas sobre pêndulo, eu tenho um vídeo que fala sobre posicionamento de corpo e pêndulo. Então você vai posicionar o seu corpo corretamente e você vai iniciar a redução de velocidade e já olhando para a entrada da sua curva. Aonde é a entrada da curva? Nessa região aqui, aonde você vai iniciar a inclinação da sua moto com o contra-esterço, que é uma outra técnica de pilotagem também que a gente já abordou nos vídeos anteriormente. Então você está posicionado, freando a sua moto, reduzindo se necessário, olhando aonde você quer ir. Então sua entrada de curva é aqui. A partir do momento que você determinou a velocidade de entrada da curva, você vai liberando o freio e inclinando a sua moto. Nunca incline a moto com o contra-esterço, com o freio totalmente aplicado, porque senão você vai perder a frente da moto e você vai cair. A dianteira da moto está encolhida, recebendo toda aquela força da frenagem, da redução, e se você aplicar mais uma força, que é tentar modificar a direção da moto com o contra-esterço, é grande provável que a dianteira vai travar e a dianteira vai tentar escapar e é provável que você caia. Tá? Então, muito cuidado. Então, você vai liberar o freio e vai dar o contra-esterço para iniciar a curva. Iniciou a curva, você vai olhar para o ápice da curva. O que é o ápice? A região do meio da curva, vamos dizer assim, que é a região que você vai ter menor velocidade. Então, quando você libera o freio, você vai... Essa energia que você... Então, você não pode frear muito, porque você precisa de uma energia que te empurre, uma velocidade que te empurre até o ápice. Então tem muitos pilotos que acontece o que? Eles freiam muito, entram aqui na curva e não tem energia suficiente para chegar até o ápice. Então ele começa uma aceleração errada, ele começa a acelerar antes do ápice. E essa aceleração antes do ápice é perigosa, porque ela pode fazer com que você perca a tração da roda traseira, principalmente porque a moto está muito inclinada. Então o ápice é o momento que a gente vai estar com menor velocidade e maior inclinação da moto. Então quando você faz a frenagem de entrada correta, que também é meio complicado, porque você precisa de um pouco de treino, que você precisa sentir essa velocidade, para você ter certeza que você vai liberar o freio e a moto vai chegar aqui rapidamente ao ápice e sem ter inclinação, sem passar da inclinação máxima da moto e sem correr risco de perder a tração do pneu. Quando a gente chegar no ápice, nós, a partir do ápice, vamos começar a erguer a moto. Então, nesse momento, você vai aplicar o contra-esterço para erguer a moto. Mantenha o seu corpo abaixo da moto, né? Então, se o cara está fazendo o pêndulo, ele iniciou a curva, então o corpo dele deitou mais do que a moto deitou, correto? Chegou no ápice, você vai começar a contra-esterçar para que a moto erga, mas o seu corpo não vai vir para cima da moto ainda. Então chegou no ápice, você começa a erguer a moto e começa a acelerar novamente. Conforme a moto vai saindo do ápice, você vai aumentando a aceleração conforme ela vai diminuindo a inclinação. E quando a moto estiver na saída da curva, você pode retornar o seu corpo para cima da moto. Tá? Também um aspecto bastante interessante que ajuda muito aí ao realizar curva, quando você entrar na curva, então você acabou o processo de desaceleração e você já está, né? Você já tinha posicionado o seu corpo corretamente, então ou em pêndulo ou não, dependendo da pessoa, porque o pêndulo é necessário apenas se a gente quer extrair o máximo de uma curva, o máximo de velocidade. Então, se você não está, você está rápido, mas você não quer o limite, você não precisa pendular, quer dizer, você vai ficar posicionado normal no banco da sua moto.
Quando você iniciar a curva, então quando você der o contra-esterço para iniciar a curva com pêndulo ou sem, não importa, aplique o peso do seu corpo na pedaleira de dentro da curva. Então nesse caso a gente vai aplicar o peso do nosso corpo, eu vou forçar a pedaleira do lado direito da moto para baixo. E eu vou manter esse peso apertando o meu peso, o meu corpo, a pedaleira lá de dentro até o ápice. Chegou no ápice, quando você vai dar o contra-esterço para que a moto erga, nós vamos modificar o peso da pedaleira de dentro da curva para a pedaleira de fora da curva. Então agora você vai tirar o peso da pedaleira, não é tirar o pé da pedaleira, tá, gente? É tirar o peso e empurrar o pé externo da curva, então no caso do nosso desenho do lado esquerdo, forçando a pedaleira de fora, o seu peso pela pedaleira de fora. Nesse momento, só por você transferir esse peso de um pé para o outro, você não está movimentando o seu corpo, você está só tirando o peso do pé de dentro e colocando no pé de fora. A moto já vai tender a erguer, ela vai tender a querer começar a erguer. Então você vai manter o peso na pedaleira externa, mantendo então a aceleração gradativa conforme a moto vai erguendo até chegar ao final da curva. Ao final da curva, provavelmente a moto vai estar toda erguida ou quase toda erguida e é o momento que você pode ter aceleração total. Quais são os principais erros que acontecem, né, nessa questão de redução até a saída da curva é onde acontecem os principais acidentes. Tem pessoas que ficam com muito medo, freiam demasiadamente aqui e não olham aonde eles querem ir. Então é importante você olhar sempre o mais longe possível, né? Então eu entrei na curva, olho para o ápice, fazendo a curva, chegando para o ápice, eu já estou olhando aqui a saída da curva. Isso facilita muito para que o nosso cérebro entenda o que você quer fazer e realize as manobras com a moto. É lógico, se eu não estou acostumado com curvas, eu tenho medo com curva, não entre com velocidade abusiva. Comece gradativamente, fazendo com que o seu cérebro ele entenda esses 3 passos aí que a gente está falando da curva, 3 ou 4 passos, né? Que é a partir do momento que a gente olhou a curva, reduziu, iniciou a inclinação, chegou aqui o ápice, iniciei a saída da curva. Ergui a moto e comecei a sair. Esse tempo, ele pode ser rápido ou demorado, dependendo do ângulo da curva. Se a curva é muito longa, a gente vai permanecer bastante tempo aqui no centro da curva, que deu inclinação até chegar ao ápice, até o momento de erguer. Se a curva são curtas, esse espaço ele é bem curto, mas toda curva vai existir essas mesmas etapas. Então inicie vagarosamente, devagar, né? Vai vendo sua inclinação, depois faça a mesma curva diversas vezes, aumentando a velocidade, vendo qual marcha adequada, acelerando sempre de maneira gradativa. Um outro erro é acelerar muito forte com a moto inclinada. Então nessa entrada da curva, entrei e reduzi até o ápice, o correto não é acelerar. Se você está acelerando nesse pedaço aqui, significa que você está freando muito antes de entrar na curva. E a aceleração nesse trecho que a moto está inclinando, ela é perigosa, porque se você exagerar, a traseira vai escorregar e há grande risco de você cair. Então a aceleração deve acontecer após o ápice, com a moto tirando a inclinação, voltando ela à posição ereta, voltando ela à posição reta. É daqui para frente, a moto começou a erguer, você começa a acelerar junto. Então esse é um principal erro. O pessoal freia muito, entra muito lerdo, tem que começar a acelerar muito antes e há risco de queda. Outro erro é frear e deitar a moto com muito freio. Faz com que a frente trave, escorrega e também venha a cair. Da mesma maneira que na saída da curva, a moto está erguendo, a gente tem que também, principalmente quanto mais potente for a moto, a gente tem que pensar que mais complicado se torna esse aspecto, porque mais controle do acelerador, principalmente aqui na saída, a gente tem que ter. Se você tem uma moto 1000 cilindrada, por exemplo, você tem que ser muito gradativo com o acelerador para a inclinação. Se a moto é uma 600 cilindrada, essa aceleração ela pode ser um pouco mais rápida do que uma 1000. Se você tem uma 250, por exemplo, a aceleração pode ser ainda mais rápida.
Tudo por quê? Porque quanto menos motor você tem, menos torque você tem, menor a pressão que a gente vai exercer sobre o pneu para tração. Por isso, motos de pequena cilindrada, até 600, elas são motos que a gente consegue fazer uma aceleração muito forte aqui do ápice para a saída da curva. Já as 1000 cilindradas tem que tomar muito cuidado, porque quando a moto estiver bem erguida, que você vai poder usar muito acelerador. Então aqui mesmo na saída da curva eu vou poder usar 100% do meu acelerador. Da saída do ápice até a moto totalmente erguida, que seria a saída da curva, o piloto tem que tomar muito cuidado para não exagerar na força de aceleração, porque o solo não vai conseguir copiar, o pneu não vai conseguir mandar toda essa energia, porque o motor tem muita potência e muito torque. Então esse é um erro bastante comum também. Olhe sempre para frente, acredite, nunca desista de uma curva. Essa linha vermelha que eu mostrei aqui é a linha que eu falei que é o traçado. Então esse seria o traçado ideal. O que é o traçado ideal? Vem aberto, fecha no ápice, sai aberto. Só que tem muito erro que o pessoal acaba gerando, né? Na aplicação das curvas. Então a gente tem aqui, ó, 3 tipos de traçado. A realidade é que não existe um traçado perfeito. Você pode modificar o traçado, não tem problema nenhum, tá? Só que a gente tem que saber os efeitos que isso vai acarretar quando eu modifico. O principal erro dos pilotos aí que tem medo de curva ou dos iniciantes é o que a gente chama de antecipar o ápice. Então, aqui ainda na foto o cara está aberto, ele fecha antes da hora, e quando você fecha antes da hora, você sai aberto. Então você vê muito cara aí na serra, indo para a contramão ou indo para o meio do mato após uma curva. Provável erro, e o que mais acontece, iniciou a curva antes da hora. Então o medo de fazer a curva faz com que o piloto inicie antes da hora. Um outro erro é o cara já começa aqui na borda de dentro da curva, entra e fica forçando a moto para dentro. Você fica forçando muito tempo a moto deitada, muito tempo a moto forçando. Então ele vai fazer esse traçado aqui da linha vermelha que eu estou mostrando. Isso faz com que a moto incline mais do que deveria, faz com que você tenha que acelerar muito depois do que você precisaria e cometer erros nessa circunstância de forçar a moto, que entrar fechado e deitar muito a moto é muito maior. Então o cara freia demais, correndo o risco de cair com a moto, que perder a frente. Ou ele pode escapar e pegar aí na contramão, encontrar um carro, um caminhão, ou ir para o meio do mato. Então são situações extremamente perigosas. Nunca force a curva, a gente chama isso de forçar a curva, quer dizer, entrar antes da hora. No exemplo aqui do meio, a gente tem um ápice correto. Então ele verificou que o ápice da curva é aqui, ó, bem onde a motinha está aqui no final, onde eu estou colocando o laser. Então, observe, ele veio aberto, fez a redução da velocidade aqui na primeira seta, iniciou a inclinação da moto, chegou no ápice, começou a erguer a moto e começou a aceleração. Esse tipo, que a gente também chama de ápice tardio, é muito bom você utilizar em estradas, ruas. Por quê? Observe que eu entrei aberto, então se eu estou olhando aqui para o final da curva, estou vendo tudo o que acontece aqui. Quando eu inicio a inclinação da moto, eu também estou vendo muitas coisas que estão acontecendo aqui. Então você já tem uma prévia, se tem um carro parado, um caminhão mais lento, sujeira na pista. E existe muito mais tempo para você poder frear a moto, desviar. E quando você sai da curva, você sai no meio da sua faixa. Você não sai para o mato e você não sai fechado demais, sai no meio. Então há a possibilidade de você fechar mais se necessário ou de você abrir a trajetória se necessário para desviar de um obstáculo. Também temos o ápice correto. O que é o ápice correto? Aqui é onde o pessoal usa em corrida principalmente. Então ele vem aberto, inicia o ápice bem no meio da curva, que seria o ápice correto, e sai bem aberto. Então a gente vê em corrida, normalmente os pilotos eles acabam, às vezes, passando por cima da zebra, aquele zebrado aqui no asfalto do lado de fora. Então ele usa mais do que a pista. Isso eles fazem por quê? Porque quando eles entram mais cedo, não tão cedo que nem aqui o ápice antecipado, mas eles entram no ápice correto, quer dizer, bem no meio da velocidade da curva. Lembrando que isso aqui é uma curva de 90 graus, então o ápice é o meio, tá? Se a gente tiver ângulos diferentes, o ápice muda de localização. Ele pode ser mais à frente ou mais atrás.
Isso também se a gente pensar numa curva de um ângulo só. Existem curvas que são duas curvas dentro de uma curva. Também modifica um pouco, a gente tem que tentar interpretar como essa curva funciona. Então, como eles fazem o ápice no ponto correto, eles iniciam começam a erguer a moto antes para poder acelerar mais, para sair rápido. Com isso, eles tendem a esparramar e às vezes usam a zebra, que é aquele espaço a mais da pista, para que a moto já está de pé e eles consigam ganhar maior velocidade. Então, o ápice correto te dá maior velocidade de saída de curva. O ápice tardio, ele te dá uma entrada um pouco mais lenta e uma saída um pouco mais lenta, porém te dá muita segurança. Então, esse tipo de traçado seria o ideal para a gente usar na rua. Eu quero começar a andar em circuito fechado. Eu vou utilizar então, vou tentar achar o ápice correto e a linha de traçado ideal para que eu entre aberto e saia bem aberto também perto da zebra ou em cima da zebra. Então você vai identificar. O que você nunca deve fazer é fazer o ápice fechado por medo. Então faça a sua frenagem, né? Olhe para onde você quer, treine para que você, com o treino, com o costume, fazendo o seu cérebro acostumar, você vai ter um traçado melhor. Posicione-se bem o corpo, inicie a aceleração no local correto, que as suas curvas vão começar a melhorar bastante. Então, pegue pessoas aí que você sabe que tem bastante conhecimento, que já fizeram um curso de pilotagem, converse, veja os vídeos anteriores que eu fiz sobre técnicas de pilotagem e vocês vão começar o quê? A treinar esse tipo de curva junto com as técnicas de pilotagem e vocês vão ver o resultado que isso vai gerando com o tempo. Tá? Que nem eu falei, não fique ansioso, comece vagarosamente, devagar, e vá aumentando a velocidade na mesma curva, vai acostumando. Tem pilotos que têm dificuldade em fazer curva para a direita, outros têm dificuldade em fazer curva para a esquerda. Isso é treino. Então treine curvas para a direita, treine curvas para a esquerda, verifique uma pista aí que seja vazia ou um circuito fechado que você possa treinar. E eu tenho certeza que as suas curvas vão melhorar. Faça isso com segurança, lembrando que a gente tem que manter a moto em ordem, pneu bom, suspensão bom. Isso também vai fazer muita diferença para você fazer essas curvas, né? Que nem os pilotos aqui, umas curvas ideais. Para a gente observar aqui em relação aos pilotos, cada um está usando um tipo de traçado. Então não existe o traçado perfeito, mas a gente tem que saber, se eu entrar fechado, a tendência é abrir, sair aberto. Se eu entrar um ápice tardio, eu tenho tendência de sair mais fechado. Se eu entrar no ápice correto, eu tenho tendência em sair beirando a divisa da pista. Então, com isso, a gente tem que determinar o ponto correto de entrada. Lembrando, cada curva tem seu ponto correto. E ficamos por aí no canal Ghost Rider Race School. Gostou do vídeo? Dá o like, compartilha com os amigos. Dúvida, por favor, pergunte. A gente vai tentar esclarecer o melhor possível com os vídeos ou nos comentários. Até o próximo vídeo, Ghost Rider Race School, o canal da velocidade. Até o próximo.